Sejam bem-vindos a mais um momento de meditação e juntos nós vamos discorrer sobre a Palavra de Deus. Desejo que você seja feliz, também veja as lições desses versos tão importantes que vamos discorrer em nossa meditação. Eu quero hoje falar alguma coisa, Escolhi o capítulo de Isaías 55, que eu acho assim, de grande lição para todos nós. Neste capítulo, nós recebemos uma grande oferta, um convite, e eu quero ler esse capítulo com você. É um capítulo pequeno, ele tem apenas 13 versículos, e nós vamos dividir esses versículos em temas especiais. Então, a primeira parte, de 1 a 3, aqui Deus está nos fazendo um convite, oferecendo a sua graça. Nós vamos perceber que não só Isaías 55, mas a Bíblia toda é um convite para nós. Mas em especial aqui, essas palavras pode tocar fundo no coração daquele que lê e que tem interesse na salvação. Então vamos ler para compreendermos melhor. 55, verso 1. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinde vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Esses primeiros versos eu compreendo que aqui Jesus está nos convidando a aceitar o seu convite de paz, a fazermos uma aliança com Ele, e nós não precisamos de dinheiro para comprar essa paz, não precisamos de nenhum bem, só precisamos de fé, crer nas suas promessas, no seu convite, porque se nós formos meditar, o verso 6 ainda continua nos convidando. Diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Então, hoje é o momento de aceitarmos esse convite. Enquanto o tempo de graça se estende, enquanto Jesus ainda se encontra no santuário, nos céus, fazendo intercessão por nós, é o momento de aceitarmos. E ele continua assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então não temos que ter dúvidas de irmos, de aceitarmos esse momento tão importante para nós, que é o tempo da graça. Esse tempo é para que nós possamos fazer uma mudança na direção da nossa vida. E podemos perceber que Ele ainda nos dá motivos para crer. Ele diz que Deus é rico em perdoar. Não tem limite para o seu perdão. Então ele continua dizendo o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Então não precisamos imaginar a discordância que existe entre a nossa vida, entre aquilo que Deus pede de nós. Os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus. Se nós continuarmos no nosso caminho do jeito que nós queremos, nós não vamos nos encontrar no fim dele.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, nada de comum que existe na nossa vida tem alguma coisa em comum com a vida de Deus. Nossos pensamentos, nossos caminhos, nossos desejos. É preciso haver uma mudança, né? Deixar, como diz aqui, deixai o perverso o seu caminho, né, para poder entrar nos caminhos de Deus. Nós não podemos seguir os dois caminhos. Ou seguimos o caminho da nossa escolha, de que nós mesmos queremos, ou seguimos o caminho que Deus tem proposto para nós. Seguindo ainda, ele diz assim: porque assim como desce a chuva, a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz, e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Sempre ele tem certeza, ele sabe que ela faz o trabalho que ela precisa ser feito. Aqui, quando ele diz que assim como a chuva e a neve, né, quando cai do céu, ela não volta para o céu do mesmo jeito. Ela vem e faz o trabalho pela qual foi designada. Assim é com a sua palavra. No coração do ser humano, no coração dos filhos de Deus, ela faz o trabalho que é para o qual ela veio. E assim, o que acontece? Existe a promessa, continuando ainda o verso 12, diz: saireis com alegria, e em paz sereis guiado. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palma. Em lugar de espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Então, o resultado da palavra de Deus, quando ela cai no coração do ser humano, ela faz o trabalho pela qual ela foi designada. O que vai acontecer? Diz que a vida é transformada. Diz: saireis com alegria e em paz sereis guiado. Agora eu não vou seguir o meu caminho sozinho, eu vou ter um guia, algo para eu seguir, uma certeza de encontrar os caminhos eternos. Nós, quando entramos para os caminhos de Deus, a nossa certeza é que no fim dele vamos encontrar Jesus. Porque é para isso que a palavra de Deus existe, né? Por isso é que ele enviou seu Filho. Ele diz: não vamos, para nós não gastarmos o nosso tempo, gastarmos o tempo, né, que vale dinheiro. Não diz que tempo é dinheiro? Então, não vamos gastar esse dinheiro, não vamos gastar o nosso tempo em coisas que não é de proveito para a vida eterna. Por isso é que a palavra de Deus diz assim: não gaste o dinheiro naquilo que não é pão. Né? O que é? Temos que gastar o nosso tempo em um material proveitoso, em um pão que sacia, que é o pão do céu, o pão da vida. E é por isso que a palavra aqui de Isaías, ela é um convite, uma admoestação e, ao mesmo tempo, ela mostra o resultado. Se você aceitar, qual vai ser o resultado? Você vai habitar na eternidade, né? O verso 13 é que nos dá essa certeza. O verso 12 e o verso 13. Saireis com alegria e em paz sereis guiado. Esse é o resultado da aceitação dos convites, né? Que a Bíblia toda nós podemos meditar em outros versículos. Vamos meditar aí em outro verso, que também é um versículo que a gente
pode ver aí o grande convite. Eu quero ler, por exemplo, eu nem vou ler, vou citar para você porque eu sei que é um verso bem conhecido. São Mateus 11, verso 28. Então ali está um convite maravilhoso para todos nós. O que ele diz? O verso 28. Vinde a mim todo o que está cansado e sobrecarregado, e eu os aliviarei. Então ele convida e ele ainda diz o que é que vai acontecer quando você aceita o convite. Como Isaías aqui está falando, né, que quando você aceita Jesus na sua vida, quando você deixa Jesus entrar no seu coração, o que acontece? Você vai viver em paz. Em paz saireis e se alegrareis. Em paz sereis guiados. E São Mateus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. Por quê? Porque eu é que vou aliviar a sua carga. E o verso 29? Né? O verso 29, nós podemos ver que ele diz assim: por que você deve vir a mim? Vamos ler para você ter mais certeza. São Mateus 11. Nós lemos o verso 28, né? Ou seja, declaramos, né, o verso 28, que é o grande convite e a certeza de ser aliviado das cargas e das angústias da vida. E o verso 29, agora ele começa a dizer assim: como é que ele vai aliviar a nossa carga? O verso 28, vamos assim imaginar, né? É a justiça imputada que Jesus coloca à nossa disposição. Quando ele diz: vinde a mim, todos que estás cansado. Cansado de quê? Cansado da vida de pecado, cansado do mundo, das angústias, das aflições do mundo. Então ele convida: vinde a mim, eu vou te aliviar desse cansaço, dessa incerteza, dessa tristeza. E o verso 29, agora ele começa a fazer uma mudança na sua vida. Tomai sobre vós o meu jugo. Por quê? Porque o meu jugo é que vai endireitar os seus caminhos. A sua santa lei vai ser agora o nosso guia. Nós vamos nos dirigir, a nossa vida vai ser dirigida pelo seu poder, pelo poder da sua santa lei, pela graça que é comunicada todos os dias para nós, para nos conceder força, sabedoria e graça para continuarmos seguindo esse novo caminho. Então ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E que mais? E achareis descanso para a vossa alma. Então, onde nós podemos buscar paz? Nessa graça de Jesus. Ele oferece a graça, não precisa de dinheiro, como diz em Isaías. Você não precisa ter coisas para oferecer a Deus, porque essa graça, o nome já diz, não precisa dinheiro, não precisa nenhum bem material. E porque também nós não teríamos como pagar esse favor tão grande que Jesus fez ao morrer na cruz por todos nós, ao doar-se por nós, ao pagar a nossa dívida. Isso ele diz assim: pode levar de graça. Eu não estou cobrando nada, porque nós não temos com que pagar. Mas o verso 29 já diz o que é que tem que acontecer também na nossa vida. Podemos dizer aí que a sua justiça dali para frente, depois que eu aceitei Jesus, agora a sua graça é comunicada a mim todos os dias. Por quê? Porque eu vou estar sendo dirigida pelos conselhos e pela palavra de Deus. Tomai sobre vós o meu jugo, e aí achareis descanso para vossas almas. O verso 30, ele fala assim como um pai querido, né? Que oferece um trabalho, vamos dizer assim, eu preciso fazer uma escolha, né? Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. E ele diz assim: olha,
Não se preocupe, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave também. Ele vai te ajudar a caminhar durante a sua estadia, durante a sua vida, que enquanto você estiver aqui longe de casa, longe da casa paterna, você vai ser guiado pelos meus conselhos, pelas regras que eu tenho imposto, né? As regras do céu. Então, ele aconselha que nós não precisamos ficar preocupados, porque nada é pesado quando você faz por amor, né? Porque é assim que Deus enviou seu Filho, o Pai, para morrer em nosso lugar, pagar a nossa dívida. Isso tudo foi porque Ele nos ama e Ele pede que esse amor seja recíproco, que eu também agora, ao aceitar a salvação, não tenho nada com que pagar, mas agora o meu amor vai me dar essa condição de caminhar, né? E não vou achar nada difícil, nada pesado. Mas ainda existe em São João 14 um convite também maravilhoso. Eu, quando leio São João 14, eu fico pensando numa mãe que quando vai sair de casa, ela diz assim para o seu filho. Eu já tive filhos pequenos, sei que isso aconteceu comigo e acontece com as outras mães também. Então, quando ela sai de casa, ela diz assim: olha, mamãe vai voltar logo, eu vou sair, mas eu volto. Você fique tranquilo, mamãe vai trazer um presente para você. E a criança fica toda alegre, feliz, mas fica aguardando o retorno da mamãe, mas quando a mamãe chega, ele quer saber que presente você trouxe para mim? Pois é, eu vejo lá em São João 14 essas mesmas palavras, quando Jesus, na sua despedida, ele disse aos seus discípulos, né? Vamos ler? Ele disse assim, as suas palavras são as seguintes: não se turbe o vosso coração, ou seja, não fique triste, não se lamente. Eu vou, mas eu voltarei. Eu vou porque eu vou preparar-vos lugar. Mas quando estiver tudo preparado, eu vou voltar. Mas não vou voltar de mão vazia. Eu vou trazer o quê? O galardão, né? Eu venho te buscar e te levarei para mim. Para onde eu estiver, você também vai estar comigo. Essa é a grande promessa. São João 14 alimenta a nossa esperança e como palavras, assim, como uma mãe fala com o filho, preocupado porque vai sair, vai deixar o filho sozinho. E ela diz, olha, não se preocupe, não fique triste, não se atemorize, porque eu vou, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou te trazer um presente. E a criança confia na mãe e fica esperando, né? Qualquer barulhinho na porta, ele corre para ver se é a mãe. E assim eu vejo que a gente também fica nessa ansiedade, nessa expectativa dos sinais que Jesus deixou para nós, falando o momento da sua volta. Mas ainda em continuação, nós podemos ver que em São João 17, Jesus ainda continua na sua despedida com seus discípulos. E lá em São João 17, no versículo 20, vamos ver assim. Nós sabemos que a oração desse capítulo de São João 17, essa despedida, que Jesus estava aqui junto com seus discípulos, fazendo uma oração, pedindo a Deus por eles, né? Ele ainda diz assim que eu não rogo só por estes que estão aqui comigo, mas eu rogo por todos aqueles que vão crer em mim, através deles, né? Porque seus discípulos agora iriam estender esse convite para outras pessoas. E ele diz, todos os que aceitarem esse convite fazem parte dessa oração que Jesus estava orando. Jesus orava não só pelos discípulos,
mas ele orava também por todos, né? Como diz aqui no verso 9, São João 17, verso 9, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E o verso 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um como és tu, como és tu e é em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, esta oração de Jesus é a mesma coisa que você vê uma despedida de mãe e filho, ou pai, né? Eu falo mãe porque eu fui mãe, mas eu acredito que o pai também tem essa preocupação com seus filhos, de que eles não desanimem, não fiquem tristes, né, na ausência, mas que eles fiquem confiantes porque ele vai voltar. Agora, se a mãe cumpre a sua palavra, ela vai e volta e ainda traz um presentinho para ele, aí todas as vezes que a mãe precisar sair, ele vai ficar contente, porque ele sabe que a mãe vai voltar e ainda vai trazer para ele o presente, né? Pois é assim que Jesus está prometendo aqui para os seus discípulos. Jesus está confirmando nessa oração a sua volta, confirmando que ele vai fazer um trabalho e volta para buscar seus filhos. Eu acho muito maravilhoso nós discorremos na Bíblia toda essa confirmação do retorno de Jesus, a confirmação dos sinais que ele deixou como memorial para que isso sirva de consolo, de ideal para cada um de nós. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia, como está escrito, ela sempre tem um bálsamo para nosso coração, que muitas vezes fica aflito, desesperado pela circunstância que nós vivemos. E assim, a palavra de Deus nos consola e nos confirma a cada promessa, a cada convite que nós encontramos na Bíblia, né? Que ela é cheia de convites. Vinde, comprai sem dinheiro, vinde às águas, beba de graça. E assim Jesus convida seu povo a se preparar, a seguir um caminho reto, a ter um foco especial nesse momento tão da história que nós sabemos que Jesus está muito breve o seu retorno, mas é necessário que tenhamos um foco em nossa vida, tenhamos um objetivo a seguir, porque a palavra de Deus diz que ela não volta vazia, ela faz o seu trabalho. O que é que a palavra de Deus está fazendo no momento? Ela está separando o povo de Deus. Ela separa o perverso do justo. Ela aconselha, ela pede para que aceitemos. E assim, se você se colocar à disposição do Espírito de Deus, com certeza o trabalho vai ser feito em nós. Se nós estamos passando por aflições, por provações, isso será necessário para que o nosso coração se purifique. Nós vivemos nesse mundo, como diz aqui Jesus, eles vivem no mundo, mas eles não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Então, se eu fico querendo os dois caminhos, querendo o mundo e querendo também o céu, eu vou acabar não ficando com nenhum. Eu nem vou aproveitar o mundo que a minha carne deseja e nem vou aproveitar o céu. Eu não posso ficar neutra nessa escolha. Eu preciso fazer uma escolha. Ou eu vivo o mundo, aproveito as suas oferendas, suas ofertas, mas com uma certeza de que eu não vou ganhar o céu, não vou ter o céu. Porque eu, desprezando a palavra de Deus, eu fico sem rumo na minha vida. Então essas alegrias que o mundo oferece são alegrias passageiras. Diz assim,
Eu vos dou a minha paz, mas não é a paz que o mundo dá. Porque a paz que Jesus oferece é uma certeza de que nós vamos habitar no mundo maravilhoso, no mundo eterno, né? De alegria e de conforto. E essa paz que o mundo oferece, ela é momentânea, ela é passageira. Hoje você está feliz, mas amanhã você já não sabe mais o que você quer. A ansiedade está tomando conta do ser humano e nós precisamos nos esconder em Jesus. Eu digo que nós estamos vivendo no tempo em que nós temos um caminho só. Correr para os pés de Jesus, buscar o conforto e a proteção da sua presença, a companhia dos seus santos anjos. Só assim nós vamos conseguir ter paz, pelo menos um pouco de paz aqui nesse mundo até a sua volta. Por quê? Porque a paz de Jesus é uma paz duradoura. Você sabe que ela vai passar, que o mal vai passar. Mas a paz do mundo deixa uma incerteza no futuro. E é isso que está adoecendo o coração do homem, o coração do ser humano. É a incerteza, está trazendo uma ansiedade incontrolável no coração das pessoas. Essa incerteza, essa desesperança só aflige o coração do ser humano. Por quê? Todos nós temos que ter um alvo na nossa vida. Faz parte de nós querer resolver o nosso amanhã. Então, resolva o seu amanhã. Resolva, decida-se de que lado você está, que lado você vai escolher. Faça a sua escolha e você vai encontrar paz. Que Deus possa abençoar muito você, abençoar a mim também, as nossas famílias, e que nós possamos buscar essa paz que vem dos céus, que vem de Deus, porque o mundo, a sua paz não é duradoura. Hoje você está alegre, mas amanhã você está aflito. E o cristão pode passar por aflições aqui no mundo, mas as aflições são uma ferramenta de Deus para purificar-nos, para tirar o mundo do nosso coração. Por quê? Deus nos tira do mundo, mas daí Ele precisa tirar o mundo de nós, porque a nossa carne está impregnada de tudo que nos rodeia e é preciso, as aflições são as mestras que vai nos ensinar a deixar de vez tudo aquilo que pode nos separar de Deus. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos e que a bênção acompanhe seu caminho, sua estadia aqui nessa terra, até que Jesus volte. Até que a sua casa possa ser a casa de Deus, até que a casa de Deus possa ser a nossa casa. Fique com Deus.